Agora parece que o PP já passou o Morro dos Cavalos, tá tranquilo. Tá ouvindo bem, PP? Estamos ouvindo bem. Um assunto que tomou conta aí da... Niltinho, tu me fizeste uma pergunta, como é que é o dia a dia da gente na Assembleia, né? Sim, sim. Só para te responder rapidamente, né? A gente tem um cronograma aqui que passa a semana que é muito frenético, né? Como a gente participa de muitas comissões, por exemplo, hoje, na terça-feira, a gente tem a comissão, pela manhã, a comissão a CCJ, que é uma sessão longa, ela começa às 9h30, vai até meio-dia. Depois, 2 horas da tarde, já tem plenário. O plenário termina às 6 horas da tarde. E ao mesmo tempo, tem que atender prefeitos, tem que atender vereadores. Às vezes, tem que levar um prefeito numa secretaria de saúde, infraestrutura, para ver, acompanhar com eles como é que são as obras, os repasses de cada município. E é assim, terça, quarta, quinta, que toda terça, quarta e quinta tem comissões e tem plenário. Sim. Na segunda-feira, tu aproveita para atender com mais calma os vereadores, prefeitos, entidades, levar nas secretarias, né? Então é bem frenético durante a semana, mas a gente tenta dar atenção para todos que vão nos visitar, que fazem as suas solicitações. Gabinete 34, né? Gabinete 34. Vocês têm... E a outra questão que o Bica estava falando sobre a questão da empresa chinesa, que causa, às vezes, um pouco de ciúme, como ele estava falando. Pouco não, muito. Mas essa negociação e conversação dessa empresa, a Icto, que é uma empresa de bateria de lítio que vai se instalar aqui em Laguna, na verdade nós começamos essa conversação lá em outubro, né, com um grupo de empresários que me procurou. Nós começamos de maneira muito discreta essas conversas, com a Prefeitura de Laguna, com as questões do governo do estado, porque a própria empresa queria que fosse dessa forma, para que ela pudesse fazer suas instalações. Ela tinha investimentos como compra de terreno, compra de espaço, todas as questões de licença que ela está tratando, e que a própria empresa solicita que seja feito de forma muito silenciosa, né, para que não a expectativa daqui a pouco que a gente teve que fazer algumas conversas agora, como eu trouxe, eu tive que trazer a empresa para as conversações a nível estadual na Secretaria dos Comércios, Secretaria de Ciência e Tecnologia, que não teve como não ter divulgação quanto a isso, né? Mas isso já está sendo tratado há 5 meses e por protocolo e pedido da empresa a gente está fazendo isso de forma muito, muito discreta. Tá certo. Ô, PP, o que importa é que vai vir, né? A gente sabe, cada um vai querer a paternidade. Parece que o pessoal da Prefeitura de Laguna... O Natanael lá estava dizendo que ele estava desde o início do processo. Mas, enfim... a Prefeitura de Laguna tem ajudado bastante, né? Inclusive nas conversações da compra lá do espaço onde vai se instalar a empresa. Mas isso faz parte do processo. Agora que chega no governo do estado, é necessário que a gente também possa abrir as portas aqui para evoluir essa conversação. Show de bola. O que importa é que vai vir mais uma grande empresa aqui para nossa região. Ô, PP, só uma questão, um assunto que dominou o noticiário nas últimas 24 horas, tem gerado uma polêmica desgraçada. O show do Léo Lins. Não, mentira, não vou te perguntar sobre isso. Eu vou te perguntar... vazou aí nas redes sociais um despacho da desembargadora Cíntia Scheffer sobre aí as prisões do prefeito Juarez, do vice Caio e também do gerente de compra, o Darlan Mendes, que mostrou algo que poucos sabiam em relação a esse suposto caso de propinas pagos até antes mesmo deles assumirem o primeiro mandato. Como é que você está levando... Eu quero te fazer 2 perguntas de uma. Como é que vocês estão vendo dentro do partido essa questão toda, né? E eu até falei aqui um pouco antes ao Bica, eu falei, olha, tem um trecho desse despacho que é muito pesado, quando a desembargadora diz: o excesso de ganância, em tese, era tão inacreditável que os envolvidos, ao terem desconfiança que estavam sendo investigados, optaram por adiantar o pagamento de futuras propinas ao invés de cessarem as condutas delitivas. Como é que tu vê todo esse processo agora, a partir do momento também que é um fato novo, né? O vazamento desse processo que estava em sigilo e agora foi dado luz à população. Bom, Nutinho,
primeiro assim, eu vejo isso com tristeza, né? Porque a cidade de Tubarão estava num encaminhamento muito bom, muito próspero, né? De muitas obras, muita pujança. E sem dúvida nenhuma o mais prejudicado de todas essas questões aí é a cidade, a população tubaronense. A gente espera que isso seja esclarecido o mais rápido possível, né? Por que isso? Para que a gente possa tocar adiante, né? Isso é o mais importante que tem. Agora sim, todo mundo sabe da relação partidária que eu tenho com o Juarez, da amizade, né? O Juarez tem uma história muito bonita na vida pública. Já foi deputado, já foi prefeito, né? Tem uma história de respeito a nível estadual. E eu como convivência que já tive com ele, me cabe aqui externar o meu sentimento de que ele precisa também ter voz na sua defesa, né? Pelo que a gente tem acompanhado, muito está se baseando na delação de um cidadão que foi preso e está simplesmente dizendo que acontecia isso, aquilo e aquilo. Eu não sei quais as provas que tem, né? Se me apresentarem provas, tudo bem. Então, assim, eu acho que é o seguinte, quem tem culpa tem que pagar, né? Se houver culpa, tem que pagar. Eu só tenho receio que, algum tempo atrás, aí, por exemplo, o que aconteceu com o reitor aí da Universidade Federal de Santa Catarina, que acabou se matando por uma prisão que foi feita equivocada e depois foi provado que ele não tinha nada a ver com o assunto. Então, acho que tem que dar tempo ao tempo. Acho que a defesa vai vir, né? O prefeito Juarez vai ter o seu tempo para fazer a sua defesa. Eu espero que ele possa esclarecer o mais rápido possível e que essas dúvidas sejam sanadas. Se houver culpa, claro, aí tem que pagar por isso. Se realmente o que está sendo dito pela delação for verdade, daí que se pague aquilo que foi feito. Mas eu ainda acredito e quero acreditar que isso vai ser tudo muito bem esclarecido. A delação ela só é aceita quando ela vem com as provas, né, Pepe? O GAECO, ele não a delação ela é uma prova a partir do momento que eles têm algum tipo de embasamento e fundamentação, né? Então, não foi só a delação, né? Não sei, tem muita delação no Brasil que não teve prova. Mas aqui, nesse caso, pelo que se viu nos despachos, existem algumas evidências bem consideráveis, tu não acha? Não sei, pela decisão que eu vi ali, não. O fato do Juarez ali, eu não vi. Se tu puderes me mandar isso, até é melhor, porque eu quero tomar conhecimento. Tá certo, então. Ô, Pepe, como é que é? Se houve culpa, né, vai ser provado que houve culpa, e aí tem que pagar. Agora, eu sou advogado, né? Sim. Eu acho que não pode se inverter o ônus da prova, né? O réu, ele é inocente até que se prove o contrário, né? O acusador é que tem que provar isso. Acho que o Ministério Público está tentando provar isso através de delação e tal, e aí tem que se acompanhar as provas que tem. Eu estou na torcida, falo a verdade com o meu sentimento, e vejo que é o sentimento muito da maioria da população tubaronense, é que estar na torcida para que isso seja um engano, né? Então, eu estou nessa torcida. Certo. Sobre essa questão, e fica aberto, embora eu não sei como é que funciona esse processo tecnicamente falando, mas ele está em segredo de justiça, mas a partir do momento que já é dado transparência e visibilidade, eu penso que a parte, né, que está sendo citada, ela deveria poder se manifestar. Afinal, queira ou não, com o avanço da tecnologia, todo mundo já sabe o que aconteceu, todo mundo já sabe que está no despacho. E é óbvio que se a defesa do Juarez quiser o espaço para se manifestar, tá mais do que aberto, tá escancarado, não só do Juarez, do Caio, do próprio Darlan. O que a gente quer é justamente o esclarecimento, porque é algo que nós nunca vimos na história de Tubarão, Bica. Eu acho que com o tempo o processo vai falando, né, Nilton? Acho que o processo vai andando e vai dizendo o que é verdade e o que não é, né? O processo é isso, né? Sim. Então, eu vou repetir o que eu falei. O que a gente torce é para que isso seja esclarecido, né? A gente quer a verdade, né? E torcendo para que seja um engano, porque a cidade estava indo tão bem, né? Mas se não for um engano, aqueles que cometeram o erro que paguem por isso. Bom, essa pauta acabou caindo praticamente essa madrugada, e ontem, né, quando aconteceu, não temos como fugir e não conversar contigo sobre isso, Pepe, então por isso que a gente acabou... Não, isso com certeza, isso é
é o que se comenta em Tubarão, né? E não tem como fugir desse comentário. Não, e a pressão é grande já de um monte de gente querendo que a gente te questione sobre a eleição municipal, se tu já tá pensando, mas pelo teu comentário acho que já ficou tudo muito esclarecido. Tu tá num compasso de espera aguardando o segmento aí desse julgamento, dessa questão toda, para saber como é que vai se posicionar politicamente pós isso, né? Eu acho que todos nós estamos aguardando isso, né? Não só quem está no meio político também, mas todo cidadão, né? Todo cidadão quer o esclarecimento de tudo isso, né? Quer a clareza, quer a verdade, quer a transparência, né? Porque isso afeta a cidade como um todo, né? Nós todos, vamos falar a verdade, nós todos estamos tristes com isso, né? Então, aí eu vou repetir a minha torcida. A minha torcida é que seja um tremendo engano, né? Que eu tenho uma esperança que isso possa ser esclarecido o mais rápido possível e que a cidade toque, né? Que a cidade continue. Ô Pepe, para finalizar aqui a minha participação na entrevista, o nosso tempo está acabando, eu acho que o teu também, eu sempre falo aqui que algumas situações aqui da nossa região tem muita reunião, é muito blá 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 e pouca ação, né? E infelizmente algumas entra eleição, sai eleição, as pautas são discutidas e pouco é tirado do papel. O pouco que o deputado pode fazer é através da indicação das emendas, e isso é muito levantado pelos próprios candidatos durante a eleição. Tu já tens noção como tu vai direcioná-las, quanto tu terá à disposição esse ano? A gente sabe que do orçamento passado, do final do ano passado, fica com os deputados da antiga legislatura, mas a partir de agora tu já tens uma noção de como tu vai fazer o encaminhamento das que tu podes indicar? Ô Niltinho, assim, o trabalho do deputado não é só a emenda, né? Muito essa relação das secretarias com o gabinete, de conseguir desburocratizar documentos e projetos que são necessários para os projetos, né? Para as obras que precisam sair. A questão das emendas, claro, isso é importantíssimo. A definição das emendas é de acordo com o orçamento que o Estado tem, e aí, né, com esse orçamento que é arrecadado, uma porcentagem fica para a Assembleia para que os deputados possam destinar essas emendas. A desse ano ainda não está definido, então eu vou ter uma noção disso em outubro. Eu estou antecipando para julho já mais ou menos a ideia que a gente tem para começar a destinar essas obras que nós vamos distribuir na região. Mas eu acredito que a partir de julho, agosto, eu já começo a ter um mapa quanto a essa distribuição. Ah, tá, ela é o percentual da arrecadação, então ela é variável. Ela é variável, exatamente. Ah. Não, ela não é fixa todo ano, entendeu? Sim. Depende da arrecadação. Por exemplo, nesse ano, existe uma expectativa de ter baixado um pouco a arrecadação do ICMS diante do ICMS que foi baixado por causa da porcentagem do ICMS da gasolina que foi abaixado. Sim. Então pode ser que a gente tenha uma redução na distribuição de emenda. Ok. Pode ser que aconteça aí. Vamos aguardar. Deixa eu só então, assim, lá para agosto a gente já começa a ter uma ideia, porque a gente já sabe o comportamento da arrecadação e tudo do que vai ser estipulado naquilo que a gente realmente pode oficializar a partir de outubro. A partir de outubro daí a gente oficializa, já tem um número exato. Tá. Pepe, eu vi que tu tá muito envolvido agora, e foi tua pauta de campanha, toda a questão aí da redragagem do Rio Tubarão, tu tá puxando esse processo da comissão estadual, né, a comissão da Assembleia, tu também tá liderando essa questão aí, mas eu quero trazer uma pauta que envolve aí a questão do Rio Tubarão, mas não diretamente, porque eu acompanhei em Laguna, na Câmara de Vereadores lá, os vereadores resolveram se associar à comunidade e erguer a pauta da Ponte do Pontal. Parece, a informação que a gente tem é que o presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, recebeu esse pleito e está encaminhando ou já teria encaminhado até na quinta-feira da semana passada ao Jorginho Melo. Isso chegou para ti? Como é que está o teu posicionamento em relação a essa indefinição? A indefinição não, né? Na verdade é a luta dos moradores aí, dos vereadores de Laguna para retomar a questão da Ponte do Pontal. Não, já chegou aqui para mim no gabinete, inclusive a gente já teve alguns vereadores de Laguna que estiveram nos visitando. Eu acredito, Bica, que a questão da Ponte do Pontal, a gente sabe que é um custo elevado de obra, a gente está falando aí de mais de 300 milhões de reais, mas em alguns setores do governo eu já tentei passar a seguinte mensagem:
É uma obra que tem um valor virtuoso, mas muita coisa já foi conquistada pelo governo anterior, né? As questões burocráticas como licença ambiental, o projeto que era moroso, a questão de batimetria, nós já ultrapassamos algumas etapas que a gente não pode deixar isso para trás. A gente tem que dar continuidade na luta dessa obra. O governo só deixou 30 milhões estipulado para essa obra para esse ano, ou seja, 10% do que era necessário. Não importa, mas deixou. A gente tem que dar o seguinte passo, temos que continuar lutando para a gente tentar fazer com que essa obra saia da região também, como está saindo a Geomedeiros, como está saindo a Ponte Tubarão-Capivari, como saíram e está saindo algumas obras importantíssimas que foram conquistas que nós tivemos nos últimos anos. Acho que a Ponte do Pontal é uma pauta importantíssima, como a redragagem do Rio Tubarão. Nós temos que ultrapassar algumas etapas, como a atualização do projeto, como a licença ambiental que é necessário. Então, são pautas que nós temos que acelerar, nós temos que dar continuidade, não podemos deixar adormecer. Maravilha. Deputado estadual Pepe Colasso batendo esse papo conosco. Pepe, te agradecer pelo tempo, te pedir desculpas aí, tivemos algumas interrupções por conta do sinal, como tu disseste, nossa tecnologia aí ainda nos surpreende negativamente, lamentavelmente, mas acho que foi possível sim abordar vários pontos, a não ser que tu queira abordar algum que a gente não tenha questionado ainda, fique à vontade, Pepe. Não, Bica, eu que agradeço aí a oportunidade, infelizmente eu não consegui estar aí, nem parar o carro para falar, porque a gente está com a agenda bem lotada aqui, já temos que chegar em cima do laço. Mas eu agradeço a oportunidade pelos assuntos aqui colocados, acho que nos oportunizou para colocar o sentimento nosso em alguns assuntos até delicados, mas que faz parte, a gente tem que colocar, e também externar, né, o nosso trabalho, a nossa empolgação, né, de estar agora na Assembleia, trabalhando como deputado e aí defendendo projetos importantes aí pela toda a Murel e toda a região sul. Estou à disposição aqui sempre, tá? Um grande abraço a todos. Deixa eu aproveitar só para descontrair. A última vez que encontrei o PP pessoalmente, Niltinho, foi na Copagro, ali na abertura da colheita do arroz. Eu brinquei com eles, encontrei, fiquei sabendo que tá chateado com a gente e era brincadeira. Agora tu tocou no assunto de não conseguir vir aqui no estúdio, tô achando que é sério, hein, PP? Tá ficando chateado. Não, de forma alguma. Vamos marcar aí nos próximos dias aí pra gente estar no estúdio aí. Mas vem sozinho, não vem com um ser abominável aquele, o boca de bode. Não, pode deixar. Grande abraço, saúde, sucesso, tudo de bom aí, deputado. Valeu, um abraço, enfim. Valeu, tchau. Tchau, tá aí, Pepe Colasso batendo